Gente, gravando. Boa noite, galera. Boa noite, gente. Boa noite. Vamos lá. Vamos a mais uma aulinha para... Bom, é para o UERJ, para a segunda etapa, mas é para qualquer coisa em física. Porque impulso, pressão, hidrostática caem em tudo quanto é prova. Ele é um assunto que as pessoas normalmente têm medo. Vamos tentar fazer uma aula inteira com questões da UERJ, mas que servem para outras provas também, tá? Desse assunto, que costuma ser meio enroladinho. Eu fiz um resumozinho aqui para a gente poder lembrar do que é hidrostática, sem muitas firulas, tá? A gente vai fazer muitas questões e vamos colocar na prática isso aí. Mas, em princípio, tu vai lidar com meios fluidos. Normalmente é água, tá? Ou algum fluido que eles colocam, tá? Para você falar de duas grandezas: pressão e impulso. Basicamente, aprender hidrostática é para aprender a lidar com pressão hidrostática e com impulso. São duas coisas. Então, olha só. Aqui, ó. Lembrando a você, deixa eu colocar aqui alguns pilotos aqui. Lembrando a você que a teoria da pressão, ela é força de contato sobre área de contato. Pressão não é uma grandeza vetorial, ela é escalar, ela não tem direção e sentido. Você às vezes escuta dizer assim, tem uma pressão aqui para baixo, uma pressão aqui. Isso não existe. Pressão não é para lugar nenhum. Pressão é um espalhamento da força pela área de contato entre os corpos. Na realidade, você pode ter várias forças, mas pode ter pressões diferentes. Por exemplo, você tem aqui uma caneta. Coloca aqui, ó, entre os dois dedos. Você sente claramente que na região da ponta machuca. Se você forçar, vai machucar. Por quê? Porque tem uma pressão grande, uma vez que a área de contato é pequena. Como força, isso aqui, ó, é ação e reação. Caneta empurra dedo, dedo empurra caneta. Aqui também. As forças são iguais. Mas como a área de contato é diferente, a pressão é diferente. Tá? Acompanha. Você tem N aspectos ligados a esse lance de pressão. Por exemplo, instrumentos de corte. São instrumentos em que o nível de pressão tem que ser alto. Então, a área de contato tem que ser pequena. Uma faca, ela tem um fio, porque ali ela realmente tem uma área de pressão pequena e uma área de contato pequena e uma pressão muito grande. Tá? Já, por exemplo, tá? Tem aquele negócio de... Que é uma brincadeira, não é uma brincadeira, mas acontece. O cara faz uma cama de pregos, coloca um monte de pregos, um monte deles, um do lado do outro, e aí deita em cima. E não sofre nada. Não sofre nada com uma área de contato grande, porque aí diminui o quê? Pressão. Então, ele diz assim, eu deito naquela cama de prego, eu posso fazer uma sugestão para ele. Deita num só para ver se você consegue. Tá? Porque a área faz a diferença. Tá? Repara, você, com os dois pés no chão, tá? Eu vou subir um pouquinho essa câmera, porque não está melhor. Você, com os dois pés no chão, vai fazer uma pressão, aqui vai haver uma pressão que vai ser o seu peso sobre a área de contato dos dois pés. Se tirar um dos pés do chão e ficar aqui em equilíbrio, a força é a mesma. Mas a pressão aumentou porque a área é o quê? Diminuiu. E você vai entendendo devagar o que é conceito de pressão. Que é um espalhamento da força através da área de contato. Tá? Então, acompanha comigo. A gente vive ao redor de uma pressão muito alta, que eu vou te mostrar aqui, a famosa pressão atmosférica, que está em todo ao nosso redor, e ela vem do peso de ar que está sobre o sistema. Tá? Então, olha só.
A pressão que me interessa mais é a pressão, por enquanto, de um fluido, por exemplo, da água. A água aqui nesse copo. Se eu for a pressão aqui no fundo, essa pressão vai ser a força de contato sobre a área de contato. Então, força sobre área, unidade, força, Newton, área, metro quadrado. Newton por metro quadrado é unidade de pressão. O nome disso é Pascal. Cuidado, o símbolo é PA, mas não é pressão atmosférica. O nome disso é Pascal. Tá legal? Newton de força por área. Olha, por que essa força aqui, se você está com essa água sobre o chão aqui, ó? A força de contato seria igual ao peso da água. Então, o que seria a pressão? mg, que é o peso da água, sobre a área do fundo. Tá? Aí aparece uma coisa que vai aparecer muito na hidrostática. Pensa, massa específica é massa sobre volume. Aí isso é densidade, mais ou menos, mais ou menos. Tá? Vou conversar um pouquinho com você sobre isso. Massa específica, vamos dizer assim, é uma espécie de densidade, mas ligada a uma substância. Tá? E densidade não é bem ligada a uma substância, é ligada a um corpo. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, uma bolinha de ferro. Tá? O ferro é uma coisa que tem uma alta massa específica. Mas uma bolinha de ferro pode ter uma baixa densidade. Por quê? Suponha que ela seja só uma casca. Por dentro ela é oca. Nota, embora ela seja de ferro, não tem muita massa, porque é só uma casca e o volume é grande. Aí você tem um corpo que é de um material de alta massa, o quê? Específica, cuja densidade não é tão grande assim. Por quê? Porque boa parte dele está furada, está sem matéria. Tá? Então, acompanha comigo o seguinte. Deixa eu puxar mais para cá isso, me parece que... Cara, não está muito legal isso aqui. Deixa eu tentar ver se melhora. Tá, vamos lá. Agora vai assim. Olha só. Por exemplo, tá? Se você pegar uma bolinha de ferro maciça e jogar dentro d'água, ela vai afundar. Eu vou te mostrar depois por que disso, porque ela tem um peso maior que o empuxo. Ela é muito densa. Se eu pegar a mesma bolinha de ferro e ela for só uma casca, por dentro for oca, ela vai boiar. Por quê? É um corpo em que o ferro tem muita massa específica, mas o corpo bolinha vai ter pouca densidade porque tem pouca massa. Tá? Então, são coisas parecidas, mas a densidade é para um corpo e a massa específica é para uma substância. Tá? Repara, um submarino, tá? Um navio. O navio é mais denso ou menos denso que a água do mar em que ele boia? Ele é menos denso. Se ele fosse mais denso, não seria um navio comum, seria um primo do Titanic, que ele ia afundar. Acompanha. Mas o navio é de ferro. Ferro tem muita massa específica, mas o navio, tal como a bolinha que eu falei, ele é cheio de espaço vazio, ele é oco. Então, na realidade, ele não tem muita massa por volume. Tá? Então, uma coisa é você ter uma densidade alta e uma coisa é você ter uma massa específica alta. Quando um corpo é todo ele do mesmo material, todo ele, um material homogêneo, a massa específica e a densidade são iguais. Mas se um corpo for de um certo material, mas tiver muita parte oca, muita parte vazia, ele acaba tendo baixa densidade. E a massa específica do material, repara, o navio é de metal, é de ferro. O metal tem mais
massa específica do que a água. Agora, o navio, como corpo, ele está cheio de espaço vazio, então a densidade dele é menor, e aí ele boia. Se não fosse menos denso, ele não boiava, ele afundava. Como é que o submarino faz? Você vai ver, o submarino se enche de água, se esvazia de água para variar a densidade e poder afundar e poder o quê? Voltar. Tá? Isso está escrito aqui na Sofia. Para entender melhor as explicações, por que as represas e as barragens são construídas com paredes mais grossas na base do que no topo? A gente vai mostrar isso aqui, Sofia. O peso do líquido deslocado é o mesmo do corpo que o deslocou, mas o volume varia. É simples. Quanto mais profundo, mais pressão vai existir. Então, mais forte tem que ser a parede para poder não deixar a água vazar. Vamos mostrar isso para você. Olha só. A pressão aqui, força sobre área. A força é a massa de água vezes G, é o peso. No lugar de massa, eu vou colocar μ vezes volume. Massa, μ vezes volume. Está aqui, ó. No lugar da massa. μ vezes volume. Volume, aqui, é área vezes altura. Área da base, área de corte vezes altura. Corte a área de corte, que é uma coisa interessante. Tá? E a pressão do fluido fica dando essa fórmula aqui, ó. μGH. É a pressão do fluido. É a pressão ligada ao fluido. Quanto mais profundidade, mais pressão. Por isso, Sofia, olha ali, ó, você colocou nas represas ou barragens, tá, as paredes são mais grossas, tá, na base do que no topo. Sim. Você bota uma parede mais grossa na base, porque a pressão lá, Sofia, é maior. E a parede mais fina no topo, porque a pressão é menor. Ou seja, para aguentar a pressão, você aumenta a base aqui, ó, para ter um reforço maior. Porque quanto mais profundo, mais pressão. Quanto mais você afunda, mais pressão tem. Entendeu? Beleza. Então, olha só. O IGH é a pressão do fluido. Do fluido. Mas aqui fora já tem pressão. Que é a pressão atmosférica. Nós estamos sob a pressão atmosférica. Tá? Então, quando você está na água, você começa com um ADN, que está aqui fora. No que você afunda, você vai ganhando mais o quê? Pressão. Então, quem é a pressão total aqui dentro, num ponto qualquer? A pressão total. Ela é a pressão externa, que na maioria das vezes é a pressão atmosférica, a pressão externa, mais a hidrostática. A hidrostática é μGH. Então, acompanha e guardar que a pressão hidrostática, tá, se calcula por μ vezes G vezes a profundidade. Tem uma coisa que você tem que saber aqui, que eu não estou nem tendo espaço para mostrar, mas vou tentar. Que é o seguinte. A pressão da atmosfera é essa aqui, ó. 10 a 30 newtons por metro quadrado. É um caso de pressão, né? 10 a 30 newtons é a força de um peso de 10 toneladas sobre cada metro quadrado. Tu vai dizer assim, a gente aguenta isso? Sim, a gente foi feito nessa base. Nós não podemos não ter essa pressão aqui fora. Porque pensa bem, se tem uma de fora para dentro, tem uma de dentro para fora. Se você tirar essa pressão, a tua tendência é o quê? É inchar, é explodir, por aí vai. Então, como é que eu vou te dizer? Essa é a pressão atmosférica. Quando você mergulha, você vai partir dela para poder aumentar a pressão. E eu preciso que você guarde uma coisa que é importante aqui. Tá? Eu vou... Quer tirar um print? Pode tirar.
que eu vou colocar aqui em cima, vou apagar um pedacinho aqui, ó. Guarda o MIGH da pressão. Eu vou usar ele. Eu quero te mostrar um negócio. Quando você vai mergulhando na água, a pressão vai aumentando. Quanto mais você mergulha, mais aumenta. Um ATM vale 10 a quinta Pascal, 10 a quinta litros por metro quadrado. E a pressão hidrostática, tu acabou de ver aqui, a pressão hidrostática é MIGH. Olha só. Me dá água, 1.000 quilogramas por metro cúbico. Esse é o padrão internacional, massa em quilograma, distância em metros. Então, MIGH, olha aqui, ó. MIGH. O Mi da água é 10 ao cubo, o G é 10. Aí a minha pergunta é, que profundidade você tem que mergulhar para fazer um ATM a mais de pressão? Ora, se o ATM é 10 a quinta, aqui é 10 a 3, aqui é 10 a 1, vai ficar assim, ó. 10 a quinta igual a 10 a quarta, H. H é 10 a quinta sobre 10 a quarta, 10 metros. Por favor, guarda isso. Guarda isso. A cada 10 metros que você afunda na água, vem uma atmosfera a mais sobre você. 10 metros. E é claro que como a gente vai, pelo menos, fingir que a água é um meio homogêneo, 10 metros é um ATM, 5 metros é meio ATM. Tá? 2,5 metros é um quarto de ATM. Por quê? A cada 10 metros, um ATM a mais. Então, olha só, uma vez que era uma questão da UERJ, dessa de primeira fase, que vai vir aí, nesse final de semana, uma questão que perguntava assim, tem um lago que tem 10 metros de profundidade. Tá? Deixa eu ver aqui para ele. Peraí, a maneira de esquisita é um Mi. Esse Mi é uma densidade. É massa sobre volume. Tá? Só que existem dois tipos de densidade. A densidade total, que é o corpo todo feito de uma mesma substância, e uma densidade relativa, quando o corpo tem um pedaço só dele de substância. Então, acompanha comigo o seguinte. Mi é uma densidade. Agora, massa específica é quando você tem o corpo inteiro feito da mesma substância. Aqui, por exemplo, ó, não tem diferença entre a densidade da água e a massa específica, porque é tudo de água. Tem corpo que só um pedaço dele é que está ocupado por massa. Aí ele fica, embora seja um material de densidade alta, ele pode ter de massa específica alta, ele pode ter densidade baixa. Por quê? Porque uma parte dele não tem nada, não tem ar, só tem ar, não tem ferro, não tem nada. Tá? Isso é um Mi, é uma letra, tá, especial para massa específica e, às vezes, para densidade. Tá? Repara, a gente usa Mi, às vezes a gente usa Rho, aquele Rho, assim, ó. Tá bom? Então, vamos lá. Crianças, guardem, porque, inclusive, numa prova discursiva, se você quiser usar que 10 metros de água equivale a um ATM, você pode botar direto, não precisa provar, não. Tá? Então, a cada 10 metros que você desce um ATM. Mas lembra que tem um aqui fora. Quero uma prova assim da UERJ. Um lago tem 10 metros de profundidade. Qual a pressão no fundo do lago? Muita gente respondeu 1, e a resposta 2. Por quê? Porque tem um de fora, né? Lembra? A pressão total é a pressão de fora mais a pressão o quê? Hidrostática. O lago tinha 10 metros.
que é a pressão no fundo 20, um de fora e um de dentro. Certo, crianças? Certo? Entendeu isso? Se você está mergulhando a 40 metros de profundidade, a pressão em você é 5 atmosferas e não 4. Por quê? Tem 4 de água, mais uma de fora. Estamos juntos? Deu para entender? Falou. Então, vamos lá. Nós vamos fazer uma série de questões. Eu quero te mostrar um negócio importante. A pressão, embora pareça no dia a dia ela é assim. Ela depende da área de contato. Aqui, a gente cortou a área de contato, você viu. Quando você faz MIGH, não tem área de contato. Então, por exemplo, cansa de cair, coisas assim, ó. O cara bota 2 recipientes. 2 recipientes. Um assim e o outro assim. Olha lá. Os 2 têm o mesmo líquido na mesma altura, na mesma profundidade. O mesmo líquido na mesma profundidade. Eu quero perguntar para você assim, a pressão aqui e a pressão aqui, igual ou diferente? Mas tenta te induzir para dizer assim, aqui tem mais líquido, aqui tem menos líquido. E diz assim, a área é a mesma, a área aqui embaixo é a mesma. Aí vem aquele problema que chamamos de paradoxo. Repara, se você só pensa no MIGH, o Mi é o mesmo líquido. O G é o mesmo e o H é o mesmo, a pressão ali embaixo é a mesma, e é a mesma. Mas você vai, Ricardo, no segundo recipiente tem mais água. Concordo. Não era para ter mais pressão se a área é a mesma? Não. Vou explicar por que não. A força que vem da pressão é uma força perpendicular, normal, lembra? Força normal sobre área, perpendicular. Se você fizer um cilindro assim aqui, ele fica igual a esse, certo, gente? A mesma área, cilindro. Essa parte que tem aqui do lado empurra o cilindro horizontalmente e não para baixo. Essa aqui também. Certo, gente? Então, olha só. A parte que está fora não vai empurrar para baixo, vai empurrar lateralmente. E as forças vão se anular. Tanto vão se anular que a água tem repouso ali. Então, essa influência do que tem aqui a mais não faz nenhuma diferença para o fundo. Para o fundo, o que faz a diferença é o cilindro, e o cilindro é o mesmo. Portanto, se é o mesmo Mi, o mesmo G e o mesmo H, as pressões ali em A e B são iguais. Você entendeu essa? Os dois recipientes formatos diferentes, o corpo imerso totalmente em contato com o fundo. Qual será a força de contato em cada recipiente? Eu não entendi bem o que você escreveu, Sofia, mas me parece que é do outro lado, que é do empuxo. O corpo imerso totalmente em contato com o fundo. Qual será a força de contato em cada recipiente? Em cada recipiente. Sofia, isso fica mais claro, eu não consegui entender o que você fez aí, não. Mas não é de pressão, isso é de impulso. Eu tenho uma coisa, impulso, para poder ter impulso, tem que ter água em cima e água embaixo, nos dois lados, em cima e embaixo. Se você encosta o corpo totalmente no chão e tira a água de baixo, tem uma força de cima para baixo, mas não tem de baixo para cima. A de baixo para cima é só a normal do chão, não tem impulso. Tá? Mas depois a gente vai discutir isso. Vamos lá. Acompanha. Pressão. Guardar o MIGH. E guardar que a pressão total é externa mais o MIGH. E que uma atmosfera vale 10 a quinta Pascal.
que a cada 10 metros eu tenho uma atmosfera a mais de pressão. Agora, empuxo. A segunda coisa, nesse nosso bate-papo rápido, tá? Sobre hidrostática, eu vou apagar isso aqui. Primeira coisa, se você não sabe o que é empuxo, começa aprendendo o que é uma força. Ah, não tem força, peso, tração, normal, atrito, força elétrica, força elástica. Empuxo é outra força. É uma força. É uma força que vem do líquido sobre o corpo. Tá? E querer entender o que a Sofia falou. Como força vai depender do volume. Como pressão só depende da profundidade. Sofia, não sei se eu estou conseguindo te responder. Tá? Tem dois recipientes de formatos diferentes, contendo o mesmo líquido. Um corpo está totalmente imerso e apoiado no fundo. Tá? A força de contato normal entre o corpo e o fundo vai ser, tá? Vai ser o peso mais a força de contato do líquido. Tá? Se você fez o contato do líquido, acaba sendo igual ao peso do corpo. Então, na realidade, se o corpo encostar no fundo, o contato lá, tá, vai ser igual ao peso total do corpo. E se ele não encostar, vai ter algum contato, você vai ver. Vamos com calma. A gente vai chegar lá. É dali, ó. É do empuxo. Gente, primeiro, o que é empuxo? O que é? É uma força. Se você não sabe o que é, começa lembrando que é uma força e que é contra a gravidade. No caso da gravidade ser para cima, ele é para baixo, ele é para onde? Para cima. Empuxo, contra a gravidade. É uma força que vem do líquido e atua no corpo, empurrando ele como se fosse para expulsar. Tá? E onde vem essa força? Vem do fato de que você tem um corpo dentro d'água. Existe pressão aqui embaixo e existe pressão aqui em cima. E existe pressão dos lados. As pressões dos lados, tá, para cada profundidade, são iguais. Se anulam. Mas a pressão na parte de baixo do corpo está mais funda. A pressão na parte de cima está mais rasa. Como há diferença entre as pressões, a força é pressão vezes área. Então, a força de baixo é maior que a força o quê? De cima, porque a pressão é maior. E aí, acaba que existe uma força do líquido sobre o corpo empurrando ele de baixo para cima. Pensa, vou repetir para você. Aqui tem um líquido, suponha. Você botou um corpo dentro do líquido. Lateralmente, as pressões vão transmitir forças que se anulam, porque tem uma na direita, uma na esquerda, uma na direita, uma na esquerda, e elas vão se anulando. Agora, na vertical, a força de baixo para cima é maior que a força de cima para baixo. Tem as duas. Mas a pressão na parte de cima tem uma profundidade menor. E na de baixo, uma profundidade maior. A força de baixo para cima ganha da força de cima para baixo, e aí aparece uma força para cima, que é o empuxo. Aí vai fazer o corpo subir? Depende. Se o empuxo for maior do que o peso, ele sobe. Se for igual, ele fica em equilíbrio. Se o empuxo for menor, se o empuxo for menor do que o peso, ele desce, vai depender do peso do corpo. Mas o empuxo não é. A única coisa que depende do corpo é o volume. Por quê?
E, na realidade, tentando fazer isso o mais rápido que eu possa, mas isso aqui é perigoso. Acompanha. Aqui dentro, tá? Qualquer. Suponha que tem água aqui dentro, água. Essa água tem um peso. Ela não cai porque ela é sustentada pelo empuxo. E o impulso da água e o peso da água são iguais, porque realmente o impulso é como se fosse o peso da água, mas para cima. Agora, se eu boto um outro corpo aqui de ferro maciço, o impulso para cima é o peso da água deslocado. E o peso do corpo é o peso do ferro. Se o ferro for mais pesado, ele vai descer. Por quê? Porque o impulso, tá, é o peso de líquido que foi deslocado por corpo entrar. E se aquela força para cima ganhar do peso do corpo, o cara vai subir. E como é que se calcula, tá, essa força? Gente, peso é mg. Só que massa é μ vezes volume. Todo lugar de massa, μ vezes volume vezes g. O impulso é o μ do líquido, o μ do líquido, o volume submerso vezes g. Quanto mais volume submerso, mais impulso. Deixa eu ver aqui. Massa não, Sofia, peso. Tá? E o impulso, tá, é uma força para cima que, entenda, enquanto você está afundando, ele está aumentando, que está aumentando o volume submerso. Depois que você afunda todo, ele não aumenta mais, porque o Mi é o mesmo, o volume submerso é o mesmo e o G é o mesmo. Tá? Tem que guardar esse Mi VG para o impulso. Tá? E o Mi GH para a pressão. A gente devagar vai fazendo coisas, vai te mostrando como é que funciona isso. Tá? Então, acompanha comigo. Impulso, força, é Newton, é Newton, é Newton. É para cima. É contra a gravidade. Tá? Ele é o peso de água que saiu para o corpo entrar. Ele é μ da água ou μ do líquido, volume submerso vezes G. Se um corpo estiver parcialmente submerso, só conta o volume para o impulso, a parte que está submersa. Deixa eu olhar aqui. Amanda, o V é o volume que está para dentro d'água. Tá? Mi é a densidade do corpo. V é o volume submerso e G é a gravidade. Quanto mais volume submerso, mais impulso. Tá? O impulso é o peso de água que saiu para o corpo entrar, só que marcado para onde? Para cima, não para baixo. Você conhece essa força? Você deve ter carregado alguma coisa dentro d'água ou parcialmente submerso, nem que seja um namorado, uma namorada. Parece mais levinho? Ficou mais levinho? Não. É porque apareceu uma força para cima chamada de o quê? Impulso. Tá? Que é... Quando é que um corpo, tá, tem impulso? Quando ele está submerso, tá, e tem água embaixo dele, pelo menos, e em cima ou tem água ou tem ar. Mas tem que ter uma diferença para poder fazer, tá, o impulso acontecer. E ele é μVg, massa específica, vezes volume submerso, vezes G. Enquanto que a pressão é μGH. Não confunda. Tá? Vamos tentar fazer algumas expressões disso, fazer algumas questões para você ver como é que é. Vou fazer? Hã? Alguma pergunta que você queira me fazer? Estou esperando um pouquinho. Não. Impulso
Peso de água deslocado. Hein, Sofia? Peso de água deslocado. Olha, o contato com o fundo que você me perguntou é que pode mudar. Deixa eu te mostrar o que é. Por exemplo, aqui tem um recipiente, que tem uma balança. Olha a balança. Aqui tinha água. Sofia, presta atenção, e mais gente aí, presta atenção. Um corpo iria afundar aqui, porque ele era mais denso que a água, iria afundar. Aí eu segurei e não deixei ele afundar. A balança marca mais, marca menos, ou marca a mesma coisa que marcava antes? Essa se cair vai dar uma confusão. Sofia está dizendo que marca a mesma coisa. Mas alguém quer arriscar uma resposta? Sofia? Não, não, não. Pensa numa coisa. Primeiro, quando a bolinha entrou, o nível da água subiu. Se o nível da água subiu, a pressão no fundo aumentou. Então marca mais. Segunda coisa, Sofia, fundamental. Antes da bolinha estar ali, não aparecia essa força. Quando você botou a bolinha ali dentro, apareceu uma força do líquido sobre o corpo para cima, que é impulso. Só que, lembra da terceira lei de Newton? Ação e reação? Se o líquido empurra o corpo para cima, o corpo empurra o líquido para onde? Para baixo? Tem uma reação aí que as pessoas esquecem que existe. Mas se o líquido está empurrando o corpo para cima, o corpo vai empurrar o líquido para baixo. Isso quer dizer que a balança marca mais, mas não é o peso do corpo, Sofia, que ela marca mais. Ela marca mais o empuxo. Só será o peso do corpo aquilo que eu te falei. Se eu cortar o fio, ela descer e for para o fundo, aí ela marca mais o peso total. Se não, ela marca mais o empuxo. Deixa eu ver aqui o que você está falando. Sim, qualquer contato pode aumentar essa pressão, Sofia. Tá? E entende? Quando o cara entrou ali, o nível do líquido subiu. Então a pressão no fundo aumentou. E o que aumentou? Foi o peso do corpo? Não. Foi o empuxo. Porque vai ter ação e o quê? Reação? Deixa eu ver aqui. Isso. Vai ter ação e reação? No que a água empurra o corpo para cima, o corpo empurra a água para onde? Para baixo. A balança vai marcar a mais. O que a mais? O próprio empuxo. Tá? Só vai marcar o peso a mais se eu cortar aquele fio e ele for para o fundo e encostar lá. Aí marca o peso a mais. Que eu achei que era isso que você estava me perguntando antes. Tá bom? Tá? Então, repara. Quer ver uma coisa que já caiu? Estava assim, ó. Estava assim. Só água, tá? Mas tinha aqui um cano ladrão. E estava exatamente no nível da água que estava aqui. Estava no nível da água. Muito bem. Aí você vai fazer aquela experiência. Bota a bolinha aqui dentro. A balança marca mais, marca menos ou marca a mesma coisa? Pensa um pouquinho. Exatamente. Por que marca a mesma coisa? Porque ela vai marcar mais o empuxo, que é o peso de água deslocado. Mas quando a bolinha entrou, saiu água por aqui. Ou seja, o que ela ia marcar a mais saiu no cano.
que foi água deslocada. Então, entrou e saiu. A balança marca a mesma coisa. Boa para cair em prova, né? Certo? Sim, ficou a mesma coisa. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos fazer questões. Na realidade, deixa eu ligar aqui o ar-condicionado, está ficando quente aqui. Ih, peraí. Pronto. Olha só. Vamos fazer questões da própria UERJ sobre isso. Você sabe, já ouviu falar desse troço, sabe que não é um assunto que as pessoas gostem muito. O pessoal gosta muito disso aqui com batatinha frita, porque é bem enrolado. Vamos tentar desenrolar o máximo que a gente puder. Eu vou usar questões da própria UERJ para matar isso aí. Deixa eu abrir aqui os trabalhos. Espera aí. Ah. Vamos lá. Com calma. Questão 1. Numa experiência de hidrostática, aliás, aqui para nós, antes, por que um balão sobe? Crianças, gás também é fluido. E acontece que o gás quente, o ar quente, é menos denso que o ar frio de fora. O peso do balão é o peso do ar quente. E o empuxo é como se fosse o peso do ar frio. Como o ar frio é mais denso, o empuxo é maior que o peso e o ar quente o quê? Sabe? Espero que você tenha entendido. Vamos lá. Em uma experiência de hidrostática, uma bola de futebol foi presa por um fio ideal ao fundo do recipiente com água. E por que essa bola quer subir? Porque ela é mais densa ou menos densa que a água? Menos densa. E por que ela é menos densa? Porque ela é cheia de espaço vazio. Tá? Ou com ar, que é muito pouco denso. Vamos lá. A bola está presa no fundo por um fio. Sabe-se que a bola tem massa de 0,45 kg. Isso é massa, não é peso, hein? O peso é mg. E o volume da bola também é dado. 5,7 vezes a menos 3 metros cúbicos. Determine em newtons a força de tração no fio. Vamos junto. Gente, é repouso. É equilíbrio. É resultante igual a zero. É a primeira lei de Newton. Então, olha aqui. Aqui está a bola. Tá? Vamos lá. Quais são as forças que atuam? Para baixo aqui, o peso da bola. Para cima, tentando fazer ela subir. A novidade, o famoso empuxo e uma tração no fio aqui para baixo. Que a bola quer subir, tá? O fio puxa ela para baixo. É. O fio nem precisa botar na tração negativa, pode botar em módulo, mas é contra. Então, peraí. Como está em repouso,
o que puxa para baixo é igual ao que puxa para cima. Você vai ficar peso mais tração igual a empuxo, em módulo, certo? Peso mais tração para baixo igual a empuxo para cima, para poder equilibrar. Deixa eu lembrar aqui. O peso vai ser a massa vezes a gravidade, que é 10. Tá? Mais a tração igual a empuxo. Empuxo, nível G. Nível líquido, volume submerso, vezes G. Vamos lá. É? Tá. Olha só. Empuxo, nível G. Nível líquido é água. Está aqui, ó. 10 ao cubo. Quilograma por metro cúbico, que é a unidade correta. E volume da bola. 5,7 vezes 10 a menos 3. G, 10. Olha ali. Acabou a questão da UERJ. Peso mais tração igual a impulso. Aqui, ó. O peso é 4,5. 4,5 mais T igual. 4 10 a mais 3 com 10 a menos 3 vai ficar 57. Ora, quem é a tração? É 57 menos 4,5. 57 menos 4 daria 53. Menos 52,5, é isso, né, gente? Deixa eu ver. 52,5. É só subtrair bonitinho. Tá? E aí, está o valor da tração no fio. Discursiva da UERJ. O que você achou? Ah, Sofia, como errar conta? Você não pode errar conta, pelo amor de Deus. Isso não, erra a física, conta não. Conta tem que acertar todas. Tá? Tudo bem? Vamos lá? Gente, alguma dúvida? Quer perguntar? Amanda, fala para mim um negócio. Peso, tu conhece? É uma força. Tração no fio, puxando é outra força. A força nova é o impulso, que é para cima. E como está em repouso, o total que puxa para cima é igual ao total que puxa para baixo. Então, impulso para cima é igual a peso mais tração para baixo. Ele quer tração, é só fazer a conta. Vê se você consegue entender. Tranquilinho? Não é difícil, não. Tudo bem? Vamos lá. Beleza. Vamos ver a segunda questão. Ó, como sempre, questões da UERJ. Nessa questão aqui, você tem que saber que a cada 10 metros tem um ATM a mais de pressão. Olha só, questão discursiva da UERJ. Observe o aumento de profundidade da prospecção de petróleo em águas brasileiras com o passar dos anos. Ou seja, quanto mais tempo vai passando, melhor fica aqui, ó, tá? A prospecção de petróleo brasileira. Aliás, tá? É a melhor do planeta. Você sabe, tá? Porque quando precisa de prospectar petróleo muito fundo, tá? Ele chama Petrobras. É a melhor do planeta. Ninguém faz melhor isso que a Petrobras. Tá? Aliás, é terrível. O nosso povo precisava de um governo decente, porque, como povo, está tudo bem.
a gente consegue fazer N coisas. As pessoas nem sabem, né? Que, por exemplo, hoje, 80% dos aviões que voam nos Estados Unidos, em voos comerciais internos, 80% são brasileiros, são da Embraer. Tá? Ganhando da Boeing, ganhando de todas elas. Tá? E as pessoas não têm noção de que isso é possível ser feito através de quem? Dos alunos do ITA, dos alunos, das pessoas que estudam nessa terra e fazem as coisas. Só que essas pessoas quase nunca se metem, tá, numa coisa que deveriam se meter. Eu não sei porque eu estou falando isso, porque eu também não me meto. Mas acaba que tudo que a gente faz fica minorizado em nome de um grupo de pessoas que não tem nenhum escrúpulo, tá? E que costumam estar mandando na gente através da política. É uma tristeza. Tá? Mas de qualquer maneira, eu não posso reclamar também, eu nunca me meti, nem vou me meter. Mas que a gente tem muito mais, eu vou dizer assim, condição de fazer coisas do que parece, temos mesmo. Tá? Só que, tá? Você vê, o pró-álcool é uma coisa que no mundo inteiro as pessoas ficam loucas. Como é que um país consegue criar um combustível que dá certo e que é plantado e que está dentro. E que, pô, e aqui ninguém respeita. Deixa eu ver aqui. Na realidade, custos, tá, com a profundidade devem aumentar. Mas acontece é que quanto mais você tem que procurar esse líquido maluco, mais fundo você tem que ir. E se fosse muito caro, as pessoas não queriam explorar. É porque, se explora, é porque vale a pena financeiramente. Né? Vamos lá. Então, olha só. Aí tem vários anos e as profundidades que a Petrobras conseguiu chegar. Isso até 2003, já passou, já está longe. Muito bem. Acompanha. Se ele pergunta, considerando os dados acima, tá? Calcule em atmosferas, ele quer atmosferas, a diferença de pressão correspondente à profundidade de prospecção em 77 e em 2003. Ora, ele só quer a diferença. Cada 10 metros vale 1 ATM. Ah, tem pressão externa? Tem, mas tem para os dois, tanto para o mais raso quanto para o mais fundo. A pergunta é a seguinte: em 77, ai, Deus, peraí. Olhando aqui, ó, vou pagar esse. Olha, questão da própria prova, tá? Para você ir vendo como é que é. Em 77, a profundidade alcançada foi de 124 metros, em 77. Em 2003, 1886. 1886. E a outra, 124. Sabemos que a cada 10 metros é 1 ATM, né? Então, ele quer saber a diferença de pressão. A diferença. Ora, crianças, subtrai isso. 6 menos 4, 2. 8 menos 2, 6. Tá? 8 menos 1, 7. 1. A diferença, tá, em metros é de 1762. Certo? A diferença em metros era
124 passou a ser 1.886. Ora, ele quer em ATMs. Cada 10 metros é um ATM. Então, divide isso por 10. Vai dar 166,2 ATMs. Tá? Como não é múltipla escolha, eu vou só olhar o gabarito para ver se está tudo certo. Está lá? Por que 176,2? Porque cada 10 metros equivale a um ATM. Tá? São 1.700 e pouco, 176. Tá? Gente, facilzinho? Agora, se tu não sabe que a cada 10 metros tem um ATM, tu não faz. Se sabe, faz fácil. Vai, gente, fala para mim. Como é que tá? Legal. Vamos à luta. Outra questão da UERJ. Essa questão, ela não foi discursiva, ela foi de múltipla escolha. Tá? Eu é que transformei para discursiva. Por quê? Porque ela pode cair na discursiva a qualquer momento. Ela foi de múltipla escolha, mas ela podia cair na discursiva. O nível dela era o nível da prova normal da UERJ. Vamos lá, vamos ler. Uma barca para transportar automóveis entre as margens do rio, quando vazia, tem volume de 100 metros cúbicos. Esse é o volume da barca, 100 metros cúbicos. E massa de 4,10 quilogramas, de 40 toneladas. Você tem aí o volume dela e tem a massa dela. Considere que todos os automóveis que vão ser transportados pela barcaça, tá, tenham a mesma massa, sejam todos de 1.500 quilogramas, 1,5 vai dar a 3 quilogramas, os automóveis transportados. Da água, densidade da água, 1.000 pesa 3 quilogramas por metro cúbico. Sempre dado. A pergunta é, qual o número máximo de automóveis que podem ser simultaneamente colocados em cima da barca? Pensa um pouquinho. Você vai botando o automóvel, ela vai afundando. Vai botando, ela vai afundando. Qual é o número máximo de automóveis? Quando ela estiver quase jogando água para dentro. Ou seja, aqui está o nível da água. Repara, exagerando, levando até o limite, você vai botando o automóvel, em cima, até que essa aqui é a barcaça que vai atravessar. Não pode fazer isso, né? Como ele quer o limite, olha bem, você vai botar a barcaça praticamente na linha da água, para afundar toda. Mas afundar, porque aqui em cima tem um monte de carros. Vê se você entendeu. Se você botar mais carro ali, ela afunda mais e vai para dentro d'água a barcaça. Não pode, pô. Aquilo ali é um limite, é quase afundando toda. Chegar na linha de superfície. Estamos juntos? Ele quer saber quantos carros no máximo você pode botar. Crianças, com calma. Não pode errar a brincadeira. Me diz, existe um peso total?
existe. Quem é esse peso total? É o peso da barcaça mais o peso dos carros. É o peso total. Para baixo. Quem está segurando essa brincadeira? O empuxo. Que é para cima, não está deixando ele descer mais. Tá? Mas deixa isso aqui. Isso. Atingiu o limite máximo, certo, Sofia? Boa! Peso total com os automóveis, certo? Né? Então, olha só. Peso total, barcaça mais automóveis. Empuxo, segurando isso tudo. Tá? Então, com calma. Quem é esse peso total? O peso total é igual ao impulso que está segurando o sistema. O peso total vai ser... Cuidado, é peso, hein? É Newton, hein? O impulso é μVg. Mi da água. 10 ao cubo. Que é o volume que está submerso. É o volume da barcaça. Deixa eu ver, cadê aqui o celular para eu ver qual é o volume da barcaça. Hoje eu botei meu celular, meu Deus. Está aqui. Volume da barcaça, 100 metros cúbicos. É ele que vai afundar todo, até o limite. Então, metro cúbico é a unidade certa. Então, 100 metros cúbicos. Tá? μVg. G10. Então, com calma. Quem vai ser o peso total para essa situação? 10 a 3, com 2 mais 1. 10 a sexta newtons. Né? Conserva a base, somos expoentes. Só que cuidado. Isso é o peso. A massa tem que dividir por G, certo? Porque o peso é mg. Estamos juntos? O peso é mg e o G é igual a 10. Vamos lá. Quem é a massa total? 10 a quinta. Vou botar assim. 100 mil quilogramos. Quem é essa massa? É só a barcaça? É a barcaça mais os carros. Vai com calma. É a barcaça mais os carros. Quem é a massa da barcaça? 4 vezes 10 a quarta quilogramas. É 40 mil quilogramas. É a massa da barcaça. Tá? Então, nesses 100 mil aqui, tem 40 mil que é da barcaça. Então, de carro, tem 60 mil. Só que ele quer saber quantos carros, e cada carro tem 1.500. Ou seja, quem vai ser o número de carros? Ora, 60 mil. 6 vezes 10 a quarta. 4 zeros. Dividido pela massa de cada carro. 1,5 vezes 10 a 3. Vamos lá, gente. 6 por 1,5, 4. 10 a 4 com 10 a 3, subtrai dá 10. São 40 carros, no máximo. Isso aqui era uma múltipla escolha, tá? Mas a gente transformou em específica. E 40 carros está aqui
Certinho. Deixa eu repetir para você. A carcaça tinha 60 mil, 40 mil quilogramas, 40 toneladas. Mas, com os carros em cima, ela ficou mais pesada. Conforme vai botando o carro, ela vai afundando, afundando, afundando. O limite é ela chegar na linha da água, afundar até a linha da água. Mais do que isso, vai vazar água para dentro. Tá? Então, o que acontece? Peguei e calculei a força que segurava esse peso todo, que é o empuxo. Nível G. Deu 10 a sexta. Deu 1 milhão de newtons. Só que isso aí é newton, é força. Massa, tá? Massa, eu tenho que multiplicar pela gravidade para tirar a força, para tirar o peso. Então, olha lá, 10 a sexta em newtons. Em massa, 10 a quinta. 100 mil quilogramas. Como a barcaça tinha 40 mil, de carro tem 60 mil em cima dela. Como cada carro tem 1.500, eu divido para ver quantos carros pode ficar lá em cima. Total, 40. E aí? Bonitinha, né? Bonitinha a questão? Vai, existe algum problema? Está tudo bem? Legal. Vamos mais, vamos mais. Essa questão, ela é, como é que eu vou te dizer? Se você tomar o caminho errado, você pode se enrolar bastante nela. Uma pessoa totalmente imersa numa piscina está sustentando com as mãos uma esfera. Ela dá o diâmetro da esfera. Se você quiser saber, volume de esfera é 4/3 de PR3, é complicado. Mas vamos lá, não precisa não. Ela está sustentando com a mão uma esfera, que também está totalmente imersa. Olha a ilustração. Gente, ela está sustentando com uma força menor do que o peso. Por quê? Porque tem um impulso para cima. A esfera é mais densa, ela tenta descer. Mas a força para baixo não é um peso aparente, porque tem o peso e tem o impulso. Vamos lá. A massa específica da esfera é 5 gramas por centímetro cúbico. E a da água é 1 grama por centímetro cúbico. Calcule a razão, a divisão, a razão entre a força que a pessoa aplica na esfera para sustentá-la e o peso. Presta atenção. Se você pensar um pouquinho, a questão sai fácil. Se quiser fazer muita conta, vai se enrolar. Olha só. Primeiro, vamos lá. Quais são as forças sobre a esfera? Quais são as forças? Bom, a primeira delas, de sempre, o peso. Ela está dentro d'água. Tem empuxo. Se está precisando sustentar, é porque tem essa mãozinha aí, ela ia cair. Ela ia cair. Tá? Então, espera aí um instantinho. Que apareceu um negócio aqui na frente para eu atrapalhar vocês falando. Espera aí. Pronto. Está precisando de uma mãozinha aqui, tem que sustentar. Então, tem uma força para cima aqui, ó, que é uma normal, que é a sustentação.
Então, eu tenho para baixo o peso, para cima a normal e puxo. O que ele pede? Ele pede a razão entre a força aplicada na esfera para sustentá-la e o peso. O que ele está pedindo? Ele está pedindo N sobre P, a razão, a divisão. Crianças, o peso é Mi do corpo, volume do corpo, vezes G. Massa vezes G. Porque massa é Mi vezes V. É densidade vezes volume. O empuxo é Mi do líquido, volume do corpo vezes G. E aí você tem que ver. O volume é o mesmo. O G é o mesmo. Mas o Mi do líquido é 5 vezes o Mi do corpo. Olha aí, ó. Olha lá, ó. O Mi do líquido. Desculpa o contrário. O Mi do material é 5 vezes o Mi do líquido. O Mi do material é 5 e do líquido é 1. Ou seja, repara, esse Mi é 5 vezes esse. Isso quer dizer que o peso é igual a 5 vezes o empuxo. Sim ou não? É Mi vezes G. Um tem um Mi 5 vezes maior, então o peso é 5 vezes maior. O que quer dizer isso aqui? Tá? Que o empuxo, tá? Ele é 1/5 do peso, ou o peso é 5 vezes o empuxo. Crianças, o empuxo é pequenininho. Ele é 1/5 do peso. Então, se está sustentando, a normal é 4/5. Vê se concorda. Diz para mim. Tá? Se eu chamar, tá, esse impulso de X, o peso é 5x. Então, a normal tem que ser 4x para poder segurar. Senão, não segura. De novo, o peso é Mi vezes G do corpo, porque Mi vezes V é massa. O impulso é Mi vezes G do líquido. Ora, o V é o mesmo, o G é o mesmo, mas o Mi do corpo é 5 vezes o Mi do líquido. Então, o peso é 5 vezes o impulso. Ora, vou botar número. Se o peso é 5 e o impulso é 1, então a normal é 4. Então, vai ficar 4 mais 1, 5, com 5 para baixo, equilibrou. Ora, o que você acabou de ver aqui? Que é normal e o peso são assim, ó. Se o peso é 5x, a normal é 4. E o outro é 1. Ele pediu qual a razão entre a normal e o peso. Ora, vê bem. Repara, a normal é 4 vezes o empuxo. O peso é 5 vezes o empuxo. Corto E com E, dá 4/5 ou 0,8. Você consegue ver? Eu não achei essa questão fácil, mas não caiu, não. Achei mais ou menos. Por quê? Porque se você for fazer conta aí com o volume da esfera, vai dar uma confusão danada. Você tem que fazer pensando. O peso é massa vezes G. Só que a massa é Mi vezes volume. Então fica assim, ó. Peso, Mi vezes G. Impulso, Mi vezes G. Só que o peso é com o Mi do corpo e o impulso é com o Mi do líquido. Como esse aqui é 5 e esse aqui é 1, esse aqui é 5 vezes esse. Ora, se o peso é 5 vezes o impulso e tem alguém segurando, tem que ser com 4. Vai ficar 4 mais 1, 5, com 5, 0. Então, se aqui é 4, aqui é 5, a razão é 4/5, é 0,8.
Deixa eu ver aqui o que ele escreveu. Tá bom, Lucas. É assim, mas você está treinando. E esse treino é que faz você chegar nessas coisas. Sem treino não vai. Por isso que é importante fazer exercício. Quanto mais você faz, melhor. Porque você vai pegando jeitinho de fazer. Essa questão, daí um cara que trabalha de fazer as contas, um cara que trabalha só para pensar com calma. Que aí você vê, se tem um troço 5 vezes maior para baixo e um que é só um para cima, tem que ter 4 aqui para poder segurar, senão não vai conseguir segurar. Aí, razão, divisão, 4,500, 0,8. Tá bom? Vamos nessa. Vê onde a gente vai aqui. Questão 5. Discursiva da UERJ. Em uma experiência escolar, foram utilizados um recipiente contendo um líquido de densidade de 1,8 grama por centímetro cúbico. Um corpo esférico homogêneo tem massa de 1,2 quilogramas. Cuidado que dá para fazer confusão de unidade. E volume de 0,01 metro cúbico. Então, você tem a massa e tem o volume do corpo. Calcule a densidade do corpo. Moleza. Massa sobre volume. Em seguida, indique se ele flutua ou afunda. Gente, para ele afundar, ele tem que ser mais denso, para o peso ser maior que o impulso. Para ele flutuar, ele tem que ser menos denso, para o impulso ser maior que o peso. Então, tem que ver a densidade. O líquido é 1,8. Vamos fazer a densidade do corpo. Só que está em grama por centímetro cúbico, está vendo? Em grama por centímetro cúbico. Eu vou fazer o outro em grama por centímetro cúbico também. Não posso misturar as unidades. Então, vamos com calma. Essa não tem muito tempo, não. Olha só. Primeiro, ele pede que você calcule a densidade do corpo. Então, essa densidade que ele pede é massa sobre volume. Agora, para poder comparar com o outro, eu vou botar em grama e em centímetro cúbico. O grama aqui tudo bem, o centímetro cúbico eu tenho medo. Vamos lá. Acompanha. A massa é 1,2 quilograma. Passando para grama, 1.200. 1 quilo, 1.000 gramas. 1,2, 1.200 gramas. Beleza? Agora, 0,01 metro cúbico. E a gente quer em centímetro cúbico. Tá? Estamos com calma. Devagarzinho. Aquela escadinha da tia Teteca. Metro, decímetro, centímetro, milímetro. Mas é cúbico. Cada escadinha são 3 zeros. Cada em metro cúbico. E quer ir para centímetro cúbico, vai acrescentar 6 zeros. 3 para decímetro, 3 para centímetro. Então, olha lá. Fazendo uma conta que eu não posso ter 10. O volume era 10 a menos 3 metro cúbico. Tá? 0,001 era 10 a menos 3 metro cúbico. Eu tenho que acrescentar 6 zeros, multiplicar por 1 milhão. Ou seja,
em centímetros cúbicos, isso vai dar 10 a 3. Ou então, vamos lá, estava assim, 0,001. Está em metro. Eu tenho que passar para centímetro cúbico. Tem que dar 6 casas para lá. 1, 2, 3. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Espera aí. Tem algum problema aqui. Ah, botei 0 demais. De novo. Está aqui. 0,001. Está aqui. Isso é em metro cúbico. Eu tenho que ir para centímetro cúbico. 6 casas a mais. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Vai dar 1.000 centímetros cúbicos. Tá? Tem que entrar um negócio aqui. De novo. Beleza. Então, o volume em centímetros cúbicos é 1.000. Aqui, grama, aqui, centímetro cúbico. 3 zeros, 3 casas, está dando 1,2 grama por centímetro cúbico. Primeira resposta. Quem é a densidade do corpo? Ih, ele pediu em quilograma por metro cúbico, gente. Ele pediu, que coisa chata, ele pediu em quilograma por metro cúbico. Vou voltar. Vamos lá. Com calma agora. Pô, a questão é de passagem de unidade, tia Teteca. Olha só. Mas é bom saber ali em grama por centímetro cúbico. 1,2 grama por centímetro cúbico. Deixa eu voltar. Grama para quilograma. 10 a menos 3. Centímetro cúbico voltando para metro cúbico. 10 a menos 6. Conserva a base, subtrai os expoentes. Menos 3 menos 6 dá mais 6. Ou seja, vai ficar 1,2 vezes 10 a 3 quilograma por metro cúbico, ou 1.200. Isso em quilograma por metro cúbico. 1.200. Eu podia ter feito direto, a princípio, assim, né? A princípio. Eu não vi que ele pediu em quilograma por metro cúbico, porque já estava em quilograma por metro cúbico, já estava. Ou seja, olha só, calculando esse limite novo, ó. Ele disse que são 1,2 quilogramas e que é 0,001 metro cúbico. Olha aí, isso aqui é 10 a menos 3, que some como 10 a mais 3, ou seja, matemática básica, 1,2 vezes 10 a 3 quilograma por metro cúbico. Agora, dá 1,2 só grama por centímetro cúbico. Então, acompanha comigo. A pergunta agora é, flutua ou afunda? Gente, densidade dele, 1,2 grama por centímetro cúbico. Apesar do líquido, 1,8. Ele é menos denso que o líquido. Se é menos denso, flutua. Então, resposta. 1.200 kg por metro cúbico é a densidade dele. E afunda ou flutua? Flutua porque é menos denso que o quê? Que o líquido. Tá? Foi? Você não gosta dessas contas, não, né? Mas não pode ter medo disso, não, né? Sem medo. Tá? Não é muito a tua, não, mas sem medo. Vamos lá?
Bom, algumas cafeteiras industriais possuem um tubo de vidro, você conhece isso, tem muito em boteco. Possui um tubo de vidro transparente para verificar a quantidade de café no reservatório. Ele até diz isso. Observe que os pontos A e B correspondem a aberturas da máquina, na parte de cima. Admita que a área de seção de corte do reservatório seja 20 vezes maior do que a do tubo de vidro. E daí não depende da área. Quando a altura do café no tubo vale X, qual a altura de café no interior do reservatório? Criança. Pegadinha. Pegadinha tranquila. Olha só. O que ele está dizendo? Que a máquina de café, aqui, ó, na parte do recipiente, ela é larga dessa, sim. Mas que existe uma espécie de tubo aqui assim, ó, que está ligado ao recipiente. A pergunta dele é a seguinte: aqui no tubo tem uma altura X. Qual a altura da água do outro lado? Gente, depende da área. Não, tem que equilibrar, não tem? Tem que equilibrar. Equilibrar as pressões. Ora, pensa, ó, aqui está o recipiente. Aqui está a água do café. Você tem que equilibrar no MGH, na mesma altura. Você vai dizer assim, ué, não tem mais água aqui? Tem. Mas o importante é a água ou a profundidade? É a profundidade. Se eu quero equilíbrio, os dois H têm que ser o quê? Iguais. Então, qual é a altura de água desse lado? X. E se você encher desse lado, enche desse. Ó, vai enchendo os dois lados ao mesmo tempo. Por quê? Não depende da área, só depende da profundidade. E as duas têm que ser iguais, os dois lados vão poder equilibrar. Então, é a mesma altura, o mesmo MGH. Estamos juntos? Pois, gente. Pegadinha essa, né? Pegadinha. Mas, entenda, para poder equilibrar, tem que ter a mesma pressão. A minha pressão é o mesmo Mi, o mesmo G e o mesmo H. É o mesmo Mi, é o mesmo G e é o mesmo H. Ah, tem mais água aqui do que aqui. Não importa, a pressão é a mesma. Não depende da área. Lembra? Cortamos a área no início da aula. Vamos, gente. Fala comigo. Aquele nível que está marcando ali no tubinho é o mesmo nível de café lá dentro o quê? Da máquina. Por quê? Porque para as duas pressões serem iguais, as profundidades têm que ser o quê? Iguais. Tudo bem? Foi? Beleza. Questãozinha bonitinha essa. Essa aqui. Como é que é mesmo, hein? Um ATM, 10 metros de pressão. Desculpe. Um ATM, 10 metros de água. Vamos lá. Admita que um mergulhador não consiga respirar. Isso é verdade.
Quando a sua caixa torácica está submetida a uma pressão acima de 1,02 atm. Crianças, 1 atm já tem lá fora, né? 0,02 é o que está acontecendo dentro d'água. Isso é verdade. Mas assim, mas só 0,02 ele não respira. Lembra que 1 atm é coisa pra cacete. 0,02 ainda é muita pressão. Por isso que aquele snorkel, aquele tubinho, ninguém faz ele com um tubo muito grande. Por quê? Porque depois de uma certa profundidade, você não conseguiria expandir o seu tórax, porque a pressão não ia deixar. Tá? Então, o cara só consegue mergulhar, só consegue puxar o ar até 1,02 atm. Para respirar o ar atmosférico por um tubo. Tá? Ele quer saber qual é a profundidade máxima do tubo em centímetros que pode ser atingida pelo mergulhador para ele conseguir mergulhar. Crianças, o limite é 1,02. Aqui está a água. Aqui está o caninho para você puxar o ar. Na realidade, só consegue puxar até 1,02 atmosfera. Você não pode esquecer de uma coisa. Já tem um aqui fora. A parte de água é 0,02. Portanto, ele quer saber o seguinte: qual é a profundidade máxima para ele conseguir puxar o ar? Olha ali, ó. 1 atm, 1 atm corresponde a 10 metros. Eu tenho 0,02 atm a mais, porque o 1 é de fora, o 1 não conta. É só 0,02 que tem de água. Quero saber quem é a distância. Eu vou tirar primeiro em metros, né? Primeiro em metros. Então vai ficar assim. Múltiplo cruzado. D vezes 1 é igual a 10 vezes 0,02. D igual a 0,2 metro. Mas ele não pediu em metro. Ele pediu em centímetro. 2 casas a mais. Ou seja, 2, resposta, 20 centímetros. Ou seja, até 20 centímetros ele consegue puxar o ar. Depois não consegue mais porque a pressão ultrapassa 1,02. O 1 já está de fora. O 0,02 é de água. Ele quer saber em centímetros até onde vai aquele caninho do snorkel. Tá? Só para você ter uma ideia, a 20 centímetros, você tem que ser um super atleta para puxar. Para gente que tem assim, uma vida normal e normalmente ruim, como é, a gente não chega nem a 20 centímetros. Tá? Então, repara, o que eu disse? Que até 1,02 atmosferas ele conseguia respirar. Olha, 1,02 de água é só 0,02, porque o 1 está lá fora. Então, 1 atm, 10 metros, 0,02 da atm, X. É só fazer uma proporção. E aí? Conta para mim, gente. Veio? Como é que é? Para a pessoa pensar que são 1,02 atms na água. Eu não entendi bem os dois países, mas mais ou menos. Lucas, olha só.
Olha a figura. O cara está respirando dentro d'água. Olha ali. Pelo menos parece, né? Mais ou menos, mais ou menos. Não está muito bom, não. Podia estar boiando, né? Mas olha só. Ele está afundado dentro d'água. Tá? Ah, tudo bem. Então, olha só. 1,02 é dentro d'água. Como tem um, já quando você entra, a parte de água é só o 0,02. É só fazer a proporção. 10 metros no ATM, 0,02 no X. Tá? Beleza. Questão 8. Um automóvel de massa 942 quilogramas é suspenso por um elevador hidráulico, cujo cilindro de ascensão tem um diâmetro de 20 centímetros. Então, o elevador hidráulico vai empurrar o cara, tá? Para suspender ele, tem aquele peso. Calcule a pressão que deve ser aplicada no cilindro para manter o automóvel em equilíbrio numa certa altura. Olha, ele quer dizer mais ou menos para essa questão, que essa aqui, se você reclamar do enunciado, eu vou dizer para você que você tem mais ou menos razão, ele foi muito econômico. Mas é assim, quer ver? Tem aqui um elevador e, na realidade, o peso do local que ele vai ficar ali em pé não tem. Não tem. Só que tem um sujeito aqui, ou tem uma carga aqui, ó, a carga né? Com essa massa, é um automóvel. Tem um automóvel aqui. Olha lá. Fazer um automóvel aqui. Ó. Eu e meu desenho artístico. Uma porcaria. Olha o Fusquinha. Ó. Tá aqui. Moda. Aqui, ó. Tem um elevador hidráulico. É um líquido que vai empurrar ele para cima. Tá? Ou seja, ele tem um peso. A massa foi dada, tem um peso. E a força da pressão vai empurrar ele para cima. A medida, aí, ele deu a área, né? A medida calcule a pressão a ser aplicada ao cilindro para manter o automóvel em equilíbrio. Crianças, pressão é força sobre área. Certo? Então, vamos lá. Ele quer equilíbrio, ele quer que o peso e a força F sejam iguais. Tá? Portanto, quem vai ser a força que a pressão tem que fazer para cima? Para equilibrar, tem que ser igual ao peso? E o peso é mg. Então, pensa, você está com o peso para baixo e o líquido, através da pressão, empurrando você para cima. Ele quer que equilibre. Ele diz assim, ó, o equilíbrio é a uma altura qualquer. Então, ele quer que equilibre. Se ele quer que equilibre, a força para cima tem que ser igual à força para baixo. Para baixo é o peso. Então, vamos lá.
Ele diz que é 942 quilogramas. Então, o peso é 942 vezes 10, porque é mg. A massa é 942. Então, o peso é mg. Quem é a força? A força vai ser 9.420 newtons. Ele quer, não a força, ele quer a pressão. A pressão é a força sobre a área. E a força eu tenho. A área eu tenho também. Cadê a área? Tem a área. Vai, pensa aí. Já volto. Pronto. Olhar palavras. Ai, ai. Vamos lá, crianças. Olha lá. A força para cima é igual a força para baixo. Para poder segurar o cara. A força para baixo é o peso, mg. 9.420. É igual a força para cima. Ele vai, ao invés de pedir a força, ele pede a pressão. A pressão é a força sobre a área. A área é o corte de um cilindro hidráulico. Cilindro. O corte de um cilindro é o círculo. Certo? Qual é a área do círculo? Pi r ao quadrado. Eu não sei, mas eu acho que nessa questão veio para você considerar o π igual a 3. Eu acho. Deixa eu ver se a resposta veio em função de π. Não. Então vamos lá. Acompanha. Então ele pediu a pressão. E isso aqui, na realidade, é um cilindro. Isso aqui é a área de um círculo. Então, quem é a área? Π r ao quadrado. Se ele deu um diâmetro que vale o quê? 20 centímetros, tá? O raio vale 10 centímetros. Então tem que passar para metro. Você vai ficar assim. Quem é a área aí? Π. Vou usar 3. Ou 3 vezes 14, se você quiser. Vou botar 3. Tá? E o raio, 10 centímetros, 0,1 metros. 0,1, 10 a menos 1. Só que elevado ao quadrado, porque πr é ao quadrado, a área do círculo. πr2. Tá? Área. Não é volume, é área. Então acompanha. 10 centímetros de raio. Tá? 0,1 metro.
0,1, 10 a menos 1 ao quadrado. Ou seja, a área vai ficar 3 vezes 10 a menos 2 metro quadrado, para poder fazer a pressão em Pascal. Então, deixando em Pascal, vai ficar. Se vocês botarem em centímetro, podia também. Ele não obrigou, não pediu nada, né? Não pediu. Então, para cá. A força, 9,420. Tá? A área, 3 vezes 10 a menos 2. E vai ser em Pascal, em Newton, por metro quadrado. Vamos lá. Quanto é que dá 9,420 por 3? Ai, gente, só se dividir aqui. 9,420 por 3. 3 vezes 3 não parada nada. 4. 3 vezes 1, 3, 1, 12. 3 vezes 4, 12. Tá? Para 12 nada. 3.140. Vai ficar 3.140 sobre 10 a menos 2. Só como 10 a mais 2. Ou seja, em Pascal, vai ficar 3,14. E, cara, esse 3,14 quer me dizer que o π, se eu uso o π igual a 3,14, pode ser que corte bonitinho, né? Não é, gente? Se eu uso o π igual a 3,14, corta bonitinho, né? Então, peraí. Vamos refazer. Olha só. E vai ser a área? πr ao quadrado. Π, 3,14 vezes r ao quadrado, 10 a menos 2. Então, está aqui a área em metro quadrado. Tá? Aí, o resultado disso vai ficar assim. Aqui, 3,14 vezes 10 a menos 2. Crianças, olha o que vai acontecer ali. Tá? Vou até fazer mais bonitinho. Ó. Vou andar com a vírgula para cá. Vai ficar 9,42 vezes 10 a 3. Ó. 3 casas. 3,14 vezes 10 a menos 2. Aí aqui, isso dá 3. Aqui dá 3. Então, quanto vai ser a pressão? A pressão em Pascal sobe como 10 a 2, vai ficar 3 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. Olha lá. Inclusive, tu lembra que 10 a quinta é ATM? Deu 3 ATM. É força hidráulica, força que vem, tá, da pressão de um fluido. Só isso. Tá? Como é que foi a brincadeira? O peso é igual à força. Tirei a força. Eu quero a pressão, é força sobre área. O resto é conta. Tá? Tranquilo? Muito bem. Crianças, está na nossa aula, mas falta 2 só. Tá? Qualquer coisa, eu mando para vocês isso aqui, mas tá? Não tem nada demais. Fizemos 8 questões, tá? De pressão e empuxo. O assunto não é muito agradável. Realmente eu concordo quando alguém diz que isso aqui é chato, porque é meio chato. Tá? E essa história de estar passando de centímetro para metro, de metro cúbico para centímetro cúbico, não sei o quê, isso é uma coisa que perturba muito as pessoas. Agora, no geral, a hidrostática em si não é tão difícil, né?
A dificuldade que tem é você, primeiro, entender como é que funciona e depois fazer essas continhas que às vezes são meio chatas, mas não é tão fantástico assim. Acho que dá para levar. Acho que mais uma aulinha dessa de hidrostática até o final do ano, com mais, se fizer mais 8 a 10, eu acho que você consegue se safar disso, porque é uma coisa, faltou algumas coisas aí. Na próxima, ao invés de eu pegar a questão da própria UES, vou pegar questões gerais para pegar algumas novas que eles possam fazer, como aquelas de vaso comunicante, que tem o tubo em U, assim, que tem as densidades e tal. Tem que fazer aquilo. Tá? Ou seja, vamos pegar uma outra aula de pressão, mas a nossa próxima aula vai ser, pelo menos na minha cabeça, eu estou com vontade de fazer eletricidade. Tá? Vamos ver. De repente, a gente vai fazer uma eletricidadezinha para poder pegar outro assunto importante das provas, para ir matando com vocês. De qualquer forma, agradeço a paciência de vocês, o carinho de vocês estarem aqui comigo até agora. Muito obrigado. Estamos juntos e vamos lá, vamos tocando isso aqui para ver se vai tudo certo. Um beijo a todos. Tchau, gente. Boa noite.